Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado, 10 de agosto. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Véspera do Dia dos Pais. Em alusão à data, no programa de hoje vamos falar sobre os prós e contras de escolher a mesma profissão dos pais. E você fica por dentro também dos destaques da agenda cultural. Tem shows, estreias do cinema e muito mais. E ainda vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão dessa semana. Eu sou Camila Capelão. Eu sou Daniel Grudzinski. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Neste domingo, 11 de agosto, é Dia dos Pais. E para comemorar a data, a Unicinos promoveu uma celebração eucarística. Acompanhe. Às 11 horas da manhã da última sexta-feira, foi dado início à celebração eucarística em homenagem ao Dia dos Pais. A cerimônia, realizada na Capela Universitária, foi conduzida pelo reitor da Unicinos, padre Marcelo Fernandes de Aquino, e pelo pró-reitor acadêmico da universidade, padre Pedro Gilberto Gomes, e contou com a presença de representantes da reitoria, professores e funcionários. Trilhar um caminho já conhecido, sem muitas surpresas e com uma dose extra de segurança, pode ser a opção daqueles que escolhem a mesma profissão adotada pelos pais. E os exemplos vão desde aqueles que decidem as carreiras mais tradicionais até as consideradas mais diferentes. É isso aí. E a pergunta que fica é sobre os prós e os contras de escolher a mesma profissão dos pais. E para responder essas e outras questões, nós recebemos aqui no estúdio os professores Micael e Edelberto Bess e também a psicanalista Maria Aparecida da Silveira. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá. Olá. Bom, Micael, como é que tu decidiu pela profissão, seguir pela profissão de jornalista? Isso teve uma influência direta do Edelberto? Conta um pouco pra gente. Olha, eu não tive uma influência direta do meu pai na escolha da minha profissão, né? Mas lá em casa ele sempre me dizia que o mundo do trabalho, digamos assim, vai ocupar muito tempo, né, da nossa vida e que a gente precisa, acima de tudo, escolher uma profissão que nos torne felizes, né? Mas obviamente que indiretamente essa influência ela acaba surgindo porque lá em casa tem uma vasta literatura, por exemplo, o campo de jornalismo, né? A máquina de escrever, eu lembro que ocupava um lugar central assim na sala lá em casa, até o primeiro computador, um 386 com conexão à internet ainda discada. Enfim, né? É óbvio que eu fui, digamos assim, absorvendo todas essas influências também. Os amigos do meu pai que circulavam lá em casa eram jornalistas, eles contavam histórias da profissão e, sem dúvida, que isso deve ter, indiretamente, pelo menos, influenciado na minha escolha pela área. E de você, Edelberto, como foi sua reação quando soube que seu filho ia fazer o mesmo trajeto ali do jornalismo, né? Você acha que influenciou ele? Diretamente eu não influenciei meu filho e fiz questão de não influenciá-lo. É claro que eu fiquei satisfeito, gostei, mas também tive um sentimento dúbio. E vou explicar por quê. Porque eu venho de uma família de comerciantes, meu pai era comerciante, minha mãe também, e meu pai sempre dizia que eu não deveria seguir a carreira que ele escolheu. E eu, evidentemente, não segui a carreira que ele escolheu. E depois até deu um problema de sucessão quando era para dar continuidade ao negócio, não teve ninguém para dar continuidade, essas coisas. Então eu fiquei num sentimento meio dúbio nessa escolha do Micael, mas é claro que eu gostei e fiquei muito prazeroso com essa escolha. E Maria Aparecida, você que é psicanalista também, como é que a gente pode atribuir, claro que a gente também comentou ali no início da entrevista, que talvez pode esse lance do filho acabar seguindo a profissão do pai, pode ser alguma coisa assim como, eu vou seguir por uma carreira que eu já conheço, mas também a gente pode atribuir a outras coisas, como alguma coisa como identificação. Como é que a gente pode ver Acho que tu falaste bem, né? Acho que o que é importante para a gente colocar nessa questão de um filho escolher a profissão do pai e seguir por essa mesma profissão, e tu trouxeste que tu não quiseste fazer, né? Não quiseste seguir a profissão do teu pai.
Mas vamos pensar assim, na construção, na constituição de uma pessoa, quando se nasce, a gente vai construindo já a identidade através também das identificações, né? Então, e de ideais. Então, assim, eu idealizo alguma coisa e eu me identifico com aquilo que me cerca, identifico com os meus pais, com meu pai, no caso aqui o pai, e eu vou fazer escolhas baseadas em identificações. E isso é uma coisa muito importante, quer dizer, eu posso até não me identificar e claro, e não escolher, mas eu vou ter outros ideais em relação à minha família que eu posso, na minha profissão, exercer em função de ideais. Mas quando é uma escolha da mesma profissão, é que tem realmente uma identificação bem importante aí. E a questão do espaço, pensar assim, bom, meu filho escolheu ter a mesma minha profissão porque vai ter o mesmo espaço, já está meio preparado. Sim. Isso é uma questão importante no seguinte sentido. Se o filho escolheu a profissão e ele vai exercer a mesma profissão, tem uma questão que é própria do filho, que é o seu espaço próprio, né? Não adianta querer fazer, digamos, escolheu por uma identificação com o pai, porque tem um ideal frente àquilo ali, né? Então fez aquela escolha. Mas se o filho não tem o seu espaço próprio construído por ele próprio, então não foi o pai que construiu esse espaço. Foi alguma coisa que ele viu para ele. Ele viu para ele, fez a escolha, mas ele vai ter que fazer o espaço. Quer dizer, a oportunidade existe, ou está existindo, mas ele vai fazer essa construção. E isso é o que, digamos, vai marcar a diferença da escolha do pai para a escolha do filho. Com certeza, eu pergunto também para o professor Adalberto e para o professor Micael, como é que é essa vida profissional? Vocês conseguem dividir alguma experiência e se complementar e se ajudar com isso numa relação mais entre profissionais do que entre pai e filho? A gente divide bibliografias, a gente divide algumas apresentações de PowerPoint, a gente divide alguns textos, entende? Mas eu queria, se me permite, com certeza, comentar um pouco o que você falou. Eu acho que cada um constrói a sua história, né? Exatamente. É isso que você está dizendo, né? E eu tenho o próprio exemplo lá em casa, né? Que meu outro filho, ele é vendedor de carro. Então, essa é a identidade dele. Ele é comerciante. Ele seguiu quase... Não, tipo o comércio. Exatamente. Ele seguiu a outra veia, então, né? Que eu não segui, né? Mas eu acho que ele está construindo a história dele e beleza, é por aí. E quer complementar o que o seu pai quer dizer? Não, essa questão é verdade, a gente divide muitos materiais, né, até que eu elaboro para a produção das minhas aulas. O meu pai não é um cara contemporâneo à emergência das novas mídias, então... Então, também dá uma ajuda nele nesse sentido. Seguidamente, atualiza ele vem me buscar em mim, né, algum auxílio, né, para resolver questões mais ligadas à área de informática, mas sem dúvida alguma a minha maior vantagem como estudante, como professor, é que eu nunca tive que comprar muitos livros porque eles já estavam disponíveis lá em casa. Nós fizemos uma troca, viu? Porque ele me ajuda na área da informática, eu ajudo ele na área histórica. Com certeza. E eu tenho certeza que esse não é o caso de vocês, mas entre pais e filhos que acabam compartilhando a mesma profissão, se acontecer, por exemplo, de algum deles acontecer de ter uma má reputação no mercado e tal, isso influencia um ao outro? Eu também pergunto isso para Maria, porque, por exemplo, isso pode influenciar negativamente o pai e o filho. E como é que a gente pode lidar com essa situação? Acho que os pontos... Aí tu está falando de uma coisa negativa, digamos assim, certeza, que poderá ocorrer, né? Eu penso assim, quando há um sintoma, e o sintoma é, digamos, o resultado de um conflito. Então, o que poderá estar acontecendo, né? Que ocorreu um sintoma? O que isso tem a ver... Porque isso vai ser sofrimento e isso vai ser um impedimento. Então, aí é uma questão do que é que está ocorrendo com as pessoas. Então, quer dizer, será que não houve espaço próprio? Será que as pessoas idealizaram? Então, por exemplo, assim, se o Micael dissesse assim agora, né? Não, eu estou aqui só porque o meu pai queria que eu estivesse, mas ele já disse que não era bem isso que ele queria, né? Então, aí pode ser que ele não está, digamos, realmente exercendo aquilo para satisfação própria, mas ele acredita que a satisfação é do outro e aí pode dar conflito, aí pode gerar uma situação dessas aí que tu está trazendo, que é uma pessoa fazer uma coisa que está inadequada e aí gera uma situação que não é positiva, não é boa, não é? Mas tem a ver com essa questão
que é, quem sabe, aquela pessoa não está no lugar certo porque é ela que queira. Sim. Né? Ela está porque ela talvez não foi ela que se pôs ali, né? O meu pai queria que eu fosse assim, mas eu nem estava muito pensando nisso, por exemplo. Né? Sim. Então, bom, mas nessa situação a gente acabou vendo que existem muito mais prós do que contras, né? A Camila tem uma pergunta Micael, qual a sua opinião? Assim, tu acha que tem muito mais prós do que contras de seguir a carreira do pai? Eu acho que cada um constrói a sua história, né? Eu não posso ser responsável, por exemplo, pelas ações do meu pai. Eu acho que esse medo, né, em relação à má reputação é muito mais dele em relação a mim do que de mim em relação a ele, porque ele já está com a carreira mais consolidada, já trilhou um caminho, né? Então, quer dizer, mas ele também não pode ser responsável pelo aquilo que eu faço, enfim. Mas eu acho que, sem dúvida, acima de tudo, sendo feliz naquilo que a gente procura fazer na nossa profissão, eu acho que acompanhar a carreira do pai é muito mais tranquilo, porque tu tem alguém também, um ombro amigo, digamos, para compartilhar algumas incertezas, algumas dúvidas, algumas aflições, né, que inevitavelmente acontecem ao longo do caminho. Então, tu ter alguém com quem dividir essas preocupações e que está bem sintonizado a tua área, né, é sempre mais vantajoso, sem dúvida alguma. Com certeza. A gente deseja um feliz Dia dos Pais aqui para o professor Adalberto e para todo mundo também que nos assiste. E muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, então. Obrigada. Bom, e no próximo bloco, não perca as dicas da agenda cultural que separamos para você. É isso aí, é um instante só. A gente já volta pela TV e pela FM 103.3.